Wellington, esta abordagem que foi feita entre os dois chefes de Estado de Angola e também da República Democrática do Congo, será que é desta que vamos ter a paz definitiva e o cessar das armas de fogo no leste da República Democrática do Congo? Olha, essa é a expectativa. Não é uma responsabilidade exclusiva de Angola. Todos os atores envolvidos, direta e indiretamente, todos os que compõem as forças de paz que foi criada, os 500 soldados enviados por Angola, que terão aí uma responsabilidade também muito grande de conseguir manter a paz, não é? A despeito de toda essa propaganda em torno da, vamos chamar assim, da desobediência do M23, eu gosto muito de destacar que o M23 é um grupo hoje ocupado maioritariamente por mercenários e não especificamente por pessoas que são chamadas de rebeldes, que querem um espaço político dentro do país, etc. Não é bem assim. Então, essa pequena diferença tem sido o verdadeiro obstáculo ao êxito da pacificação e do cessar-fogo proposto e que deveria ter sido iniciado já, não é, com data marcada, mas que alguns focos de instabilidade persistem. No entanto, eu acredito que com os olhos de todos os africanos envolvidos, principalmente, voltados, né, para essa questão do processo de pacificação, dessa vez haverá muito mais resistência ao surgimento de focos de instabilidade. O que estamos assistindo é que essa preocupação de Angola é uma preocupação muito legítima, porque sabemos que a instabilidade no Congo é muito ruim para os planos de Angola, por causa do expressivo número de refugiados que certamente irá ocorrer em caso de uma forte instabilidade no descontrole aí de qualquer tipo de ação belicista. Então, temos que esperar. A conversa entre dois chefes de Estado para uma situação como essa é uma conversa necessária, não é? Afinal de contas, a República Democrática do Congo recebe militares de outros países no seu território. Obviamente que esse tipo de comunicação, presencial ou online, como você mencionou, é um tipo de abordagem necessária também para que todo o monitoramento possa ser feito de acordo com as demandas imediatas. Então, não há aqui um plano que precisa ser testado e depois avaliado. Não, as coisas precisam de um acompanhamento permanente, e é por isso que conversas como esta que você acaba de reportar e que eu estou aqui comentando serão frequentes. Essas conversas tendem a acontecer num ritmo cada vez mais frenético, vamos chamar assim, e não só entre os presidentes, mas também entre autoridades diplomáticas e militares, porque toda a paz na República Democrática do Congo, ali no leste do país, está agora sob a responsabilidade de um conjunto de esforços e de forças que passam agora a concentrar estratégias militares para que a pacificação seja consolidada. Wellington, este é um processo que já deveria ser feito em dezembro, passaram quase que 3 meses. Será que desta vez será para valer? Olha, como eu falei, não podemos aqui estabelecer um tempo, não é cravar um tempo, porque não é um processo que começou agora. As forças ligadas às Nações Unidas, não é? Nunca é demais lembrar isso, estão lá há 20 anos, e o máximo que eles conseguiram foi a promoção de novos grupos rebeldes. Foi a promoção de novos focos de instabilidade.
Então, quando esse tipo de ultimato, de deadline é dado para um episódio como esse, é um pouco cruel, viu, Ivan? Porque é um processo que eu não vou dizer que vai precisar de 20 anos para resolver, mas não é uma coisa que da noite para o dia irá acontecer. Os interesses ali são muito grandes. Todos nós aqui sabemos que o maior interesse em instabilidade, como instabilidades, né, como esta que estamos aqui comentando, o maior interesse é econômico. E existem aí grupos de interesse internacionais que bancam grupos que são os verdadeiros promotores dessa instabilidade, são grupos estrangeiros que cobram o sucesso, mas trabalham contra. E é exatamente aí que está o grande inimigo invisível e que todos devem lutar contra para que esse sucesso possa ter uma data marcada para o fim. Wellington, ainda bem que tocaste neste assunto, que as forças internacionais já estão há mais de 20 anos na República Democrática do Congo e depois do acantonamento do M23, o que é que se pode esperar também dos outros grupos rebeldes que são mais de 100? Será que também vão para o mesmo caminho, vão preferir o acantonamento? E que tratamento pode ser dado? Olha, já que a imprensa destaca tanto o M23, se as forças internacionais conseguirem êxito na condução da redução das hostilidades por parte do M23, todos os outros terão que recuar. Afinal de contas, é uma regra básica de uma guerra, quando você pega o mais forte, os demais tendem a ficar escondidos. Então, o êxito conseguido pelas forças internacionais na promoção desses grupos que são alimentados através da troca de riquezas por armas e dinheiro, de lavagem de dinheiro mesmo, né? São dinheiros de corrupção. A corrupção é um elo que existe o corruptor, o corrompido, e o elo, nesse caso, é a troca das riquezas da República Democrática do Congo por dinheiro, armas e outros meios para a alimentação dessa cadeia danosa e que gera tanta instabilidade. Então, o que nós temos que fazer aqui, Ivan? Torcer para o sucesso das tropas que são tropas de paz. Atenção, Angola não está indo para a República Democrática do Congo para fazer guerra, porque Angola celebrou, inclusive, no início deste mês, os 21 anos de paz. Né? Agora, a paz em Angola tem idade adulta. E este know-how, esta felicidade do povo angolano, agora deve ser disseminado por toda a região e deve ser uma referência positiva para todo o planeta. Então, Angola não está indo para o Congo para fazer guerra, está indo para promover a paz. A paz, muitas vezes, requer o uso da força para a imposição da ordem, porque o que estamos testemunhando ali é o caos que permite o surgimento de vários agrupamentos que acreditam ter terreno fértil para a prática do ilícito, com o apoio internacional, que não é segredo para ninguém, mas que, lamentavelmente, é omitido pela imprensa, especialmente ocidental, que critica e torce contra os planos de paz de Angola e deixam de cobrir a essência, a verdadeira causa, a verdadeira fonte que patrocina esse tipo de instabilidade, que são países que são beneficiários diretos deste caos que estamos torcendo para que acabe logo. Estamos ainda a olhar para o primeiro tema desta Conexão Angola, estamos a olhar para a crise, ou seja, para o diálogo que o Presidente da República, João Lourenço, manteve ao longo desta semana com o Presidente Félix Tshisekedi, onde abordaram a evolução da situação no leste da RDC e também João Lourenço e Tshisekedi analisaram o acantonamento do M23. Temos de volta a Wellington Calazans, que também, com certeza, ouvia
ouvia com atenção aquilo que dizia o nosso também convidado Vasco Suamo. Wellington concorda com as palavras do Suamo. De facto, disse tudo. A paz na República Democrática do Congo não depende só de Angola também. Eu quero primeiro cumprimentar aqui os colegas, o Vasco Suamo, né, que eu não tive a oportunidade, e também o professor Matias Pires, que acabou de chegar aqui entre nós, nessa conexão. Eu havia falado exatamente isso, Vasco. Então, eu acredito que seja nessa linha de trabalho que nós devemos fazer esta análise, não é? Porque é uma coisa que não depende também apenas de Angola, como eu falei, é um esforço coletivo e que a cobrança não deve ser tendo como referência o que não deu certo. A cobrança tem que ser feita fazendo uma crítica ao que deu errado nos últimos 20 anos e a partir de agora, cada êxito obtido deve ser exaltado para que isso sirva de referência positiva para todos os atores envolvidos e que o resultado que todos esperamos, que é a pacificação, seja atingido com tranquilidade. Vamos passar já para outro assunto, no caso a crise na Rússia e a Ucrânia. A França e a China esta semana intensificaram esforços diplomáticos para o alcance da paz. O presidente Macron visitou a China, também Ursula von der Leyen estiveram com Xi Jinping em Pequim. Wellington Calazans, o que representa esta visita destes dois estadistas até a China para olhar para esta crise que a Rússia vive já há mais de um ano? Olha, Ivan, a pauta principal dessa visita de Macron não estava relacionada à questão na Ucrânia. Essa é uma tentativa da imprensa predominante norte-americana de tentar trazer toda e qualquer relação com a China para esse problema. A China já foi muito clara que defende. Ouvíamos a abordagem do Wellington Calazans e infelizmente voltamos a perder o sinal no Conexão Angola. Não sei se temos condições de ouvir outra vez o Wellington Calazans, que ia abordar então esta visita do presidente Emmanuel Macron e também de Ursula von der Leyen a Pequim. Wellington, pode continuar com o raciocínio. Certo, então. Essa visita não teve como foco principal o tema da Ucrânia. A França está em busca de expansão de mercado e de uma tentativa de sair de uma crise econômica que se avizinha com profundidade. E por isso, a imprensa norte-americana e um pouco a imprensa do Reino Unido tenta pautar toda a imprensa internacional atribuindo qualquer contato com os chineses à questão da Ucrânia, quando isso não é verdade. A China tem um plano de paz para a questão da Ucrânia. A China já falou que nada nem ninguém irá atrapalhar as boas relações entre chineses e russos. Macron foi traído por Estados Unidos e Reino Unido na questão dos submarinos na Austrália. A China e a Rússia sabem que uma aproximação com a França irá desmembrar a NATO e a União Europeia. Isso é geopolítica através da economia. Então, os franceses estão precisando recuperar não vou dizer prejuízo, porque eles não chegaram a tocar no dinheiro, mas uma projeção de ganho de bilhões e bilhões de dólares que foram retirados através da exclusão da França num projeto de submarino nuclear junto à Austrália. Com isso, os franceses estão buscando essa aproximação com os chineses, aprofundando as relações. É importante dizer que a França é o principal parceiro econômico da China no continente europeu. Então, a China é o 7º mais importante parceiro comercial da França. Tão longe de pensarem que Macron viajou para tentar moderar algo em torno dessa questão da Ucrânia,
A França, assim como outros países estão fazendo de maneira aberta ou secretamente, buscam a sobrevivência. Porque a guerra na Ucrânia já foi derrotada, a NATO já foi derrotada ali, não tem mais nenhuma possibilidade de reverter. A Rússia já ganhou, agora é uma questão de estratégia econômica, estender. Um lado finge que quer paz, o outro também, e os dois estão estendendo para saber quem é que vai ceder primeiro. Essa é a grande disputa na Ucrânia. Então, a questão da visita de Macron à China não está relacionada às questões que estamos comentando há mais de um ano na Ucrânia. É importante destacar, pois não? A China apresenta-se oficialmente como neutra neste conflito que iniciou em 2022. Será que a China não tem um grande peso para trazer a paz neste conflito? Sem dúvida tem, mas a China não está disposta a fazer da sua bandeira a responsabilidade de pacificar algo que não foi produzido por ela. Quem tem que pacificar a situação na Ucrânia são os Estados Unidos da América, que foi quem patrocinou e patrocina a guerra da Ucrânia. Não é? Então, a responsabilidade da paz não está nas mãos dos chineses, e sim dos norte-americanos. Se existe guerra, é porque norte-americanos e ingleses não permitiram que, em março do ano passado, Volodymyr Zelensky firmasse um acordo de paz com a Rússia. Todos sabem disso. Inclusive, documentos foram divulgados sobre isso. Então, não é segredo para ninguém. Aqui, a responsabilidade da China em relação à Ucrânia é secundária. Estamos comentando a visita da França, do representante francês, à China. E eu estou dizendo que não foi a questão da Ucrânia o principal tópico dessa visita. Aí estão questões militares, e uma grande comprovação do que eu estou dizendo é que a França vai fornecer derivados de petróleo aos chineses, recebendo não dólar como moeda referência, mas sim a própria moeda chinesa, o yuan. Então, eu acredito que a minha análise esteja no caminho certo. Não foi a Ucrânia. Muito bem, Wellington. De volta a Wellington, pelos comentários do professor Matias, a China é cada vez mais um player importante nas questões da geopolítica internacional e está neste momento a mediar processos muito complicados, Wellington, no Médio Oriente, que foram mal sucedidos com a intervenção ocidental. Exatamente, eu acredito que você esteja fazendo referência aí à aproximação entre o Irão e a Arábia Saudita, De fato. que é um grande feito. Então, o desafio da China agora vai ser manter essa chama acesa, a chama da paz, que a aproximação desses dois países, a reaproximação desses dois monstros daquela região, vamos chamar assim, significa uma conquista muito grande por parte da China. Há, inclusive, quem já fale que a China tem cumprido um papel de pacificação no planeta maior do que as Nações Unidas. E não podemos aqui ignorar que este feito dos chineses merece sim ser exaltado. Acredito que a presença da China como pacificadora de outros conflitos seja testada a cada instante, a partir de agora, porque os chineses já inauguram um mundo multipolar. Ninguém aqui hoje pode falar mais em potência única, onde os Estados Unidos dominam o planeta. Isso está sendo refletido, inclusive, na desdolarização das relações internacionais e que não vai extinguir o dólar, como muitos querem arriscar, mas irá tirar dos Estados Unidos a possibilidade de se utilizar da sua moeda para punir países. E isso é um grande feito também da China, que também é muito rica em reservas norte-americanas em dólar, e por isso é um agente também que pode promover esse equilíbrio necessário para evitar que uma moeda seja aplicada contra nações para obtenção
de benefício direto aos norte-americanos. Por isso, vejo que sim, a China será um importante ator para processos de pacificação no planeta, porque hoje é inegavelmente uma grande potência mundial. Esta semana também a Polónia e os Estados Unidos da América anunciaram a entrega de mais meios bélicos para Kiev e também o presidente Vladimir Zelensky visitou a Polónia. Que significado pode ter este apoio neste conflito? Olha, Ivan, eu vou repetir aqui, as pessoas às vezes até me acusam de ser russófilo, mas não é isso. É uma questão de análise fria e dura. De nada vai adiantar enviar mais armas, de nada vai adiantar expor ao risco mais vidas ucranianas. A expressão até o último ucraniano não pode ser levada até as últimas consequências, porque isso é uma espécie de genocídio que está acontecendo. Não existe mais nenhuma possibilidade de reversão militar da Ucrânia em relação à Rússia. A NATO sabe que já está derrotada, por isso a pressa em inserir a Finlândia como membro da NATO para poder obter uma nova fronteira, para tentar uma nova ofensiva. E o que vai acontecer no futuro será a ucranização da Finlândia. Então, a Polônia está enviando para a Ucrânia aviões, caças já obsoletos, que facilmente serão abatidos pelas armas possuídas pela Rússia. Os tanques de nada irão adiantar, porque o comando aéreo, o espaço aéreo ucraniano é comandado pelos russos. Não existe possibilidade de avanço por terra quando não há o controle do espaço aéreo. Esse espaço aéreo foi perdido 48 horas após o início da operação que os russos chamam de operação especial. E, com isso, eu não sou militar, apesar de ter trabalhado durante a guerra em Angola, onde aprendi muito sobre as questões militares, mas qualquer leigo sabe que não existe nenhuma possibilidade de reversão se não há o domínio do espaço aéreo. Ter aviões não significa ter capacidade de ataque aéreo, porque se a infraestrutura está praticamente destruída, de onde irão sair esses aviões? Quem irá pilotar esses aviões se a mão de obra qualificada ucraniana foi perdida? Ninguém é preparado por 6 meses para pilotar caças com precisão. Para além disso, como irá ser mantido esse equipamento bélico que está sendo doado? E agora, a pergunta primeira, será que eles realmente vão chegar? Não é? Porque vimos até aqui muitas promessas e poucas realizações. Essa questão da doação de armas e dinheiro para a Ucrânia tem sido uma grande fonte de corrupção de vários países interessados, de alimentação de grupos terroristas e de fomento de instabilidades futuras em outros países através do armamento de grupos de interesse armado em diferentes partes do planeta. Então, não acredito que este cenário militar de derrota da NATO na Ucrânia será revertido apenas com esse tipo de doação. O único caminho é a busca do diálogo com os russos. Não haverá paz se não for através da inclusão do russo, do povo russo, do governo russo, na mesa de negociação. Sem isso, Wellington, não podemos aqui falar sobre guerra, apenas uma extensão, como eu falei há pouco, para saber até que ponto é que esta informação que foi vinculada esta semana, deste apoio dos Estados Unidos da América e também da Polónia, pode escalar o conflito para outra dimensão? Não há mais... Bem, a única escalada do conflito, Ivan, que nós precisamos temer é a bélica nuclear, não é? Porque se houver ameaça existencial, uma expressão aí utilizada por Vladimir Putin, por Sergei Lavrov e também por Dmitry Medvedev, que são quadros do alto escalão russo,
Se isso acontecer, os russos terão que recorrer ao seu arsenal nuclear, o que seria uma catástrofe para todos nós. Então, eu acredito que não precisemos, né, atingir esse nível de insanidade, e os caminhos da paz são bem mais seguros e menos humilhantes, porque se utilizar de armas nucleares a essa altura, seria um desastre para que a humanidade fosse chamada de racional. Wellington, nessa semana também tivemos a notícia deste vazar, uma publicação de documentos secretos da NATO e também dos Estados Unidos sobre o apoio que dão à Ucrânia. Será que esta informação pode também mudar o quadro da guerra na Ucrânia? Olha, o que eu penso sobre tudo isso, sobre esse vazamento de informações classificadas da NATO. Se for verdade, é mais uma derrota da NATO. Seria a comprovação de que os russos estão superiores a eles na questão de TI, tecnologia da informação, né? Se for mentira, foi apenas uma autossabotagem para adiar essa, que eu considero natimorta, contraofensiva de primavera, que tem sido tema de propaganda na imprensa ocidental. Porque até aqui, nesses vazamentos, o que está sendo questionado é se o número de mortos ucranianos é verdadeiro ou falso. Então, eu não vejo que isso altere em muita coisa a realidade do campo de batalha ali na Ucrânia. Então, eu apenas vejo esse vazamento como mais uma possibilidade de adiar o que chamaram de contraofensiva da primavera, porque não vai ser possível acontecer, pelo menos na primavera, nenhum tipo de contraofensiva, porque o cenário é completamente adverso, e por isso eu digo que a NATO já está derrotada no campo de batalha, na guerra que se utiliza da Ucrânia para o confronto com a Rússia. Muito bem, Vasco. Vamos agora a Wellington também para perceber qual é a opinião do Wellington Calazans sobre esta crise em França. O tão esperado encontro entre Elisabeth Borne e a Intersindical acabou por ser um falhanço. Wellington, que custos podem estar por detrás destes protestos contínuos em França? Olha, aqui estamos fazendo um grande teste sobre o conceito de democracia ocidental. Porque Macron é um presidente que não tem maioria dentro do próprio país, ele perde no parlamento e também está tentando impor, goela abaixo do povo francês, uma reforma que realmente desagrada a uma maioria expressiva. Então, aquele conceito do que é democracia, que justificou invasões de países, destruição de países, deposição de líderes políticos de outros países, está agora sendo testado, né, dentro do território francês. Porque se o povo francês, que na sua maioria reprova essa reforma, não for ouvido, aí o conceito de democracia ocidental vai por água abaixo. Questionava Wellington estas paragens, estes desacatos urbanos, que prejuízos podem causar para a economia francesa? Não, os prejuízos são enormes, porque o país ele está tendo a sua vida útil interrompida a cada instante através de protestos, através de paralisações, greves gerais. Isso tudo produz sequelas muito desagradáveis para a economia do país. Mas aqui eu estou falando não é somente da questão de um governo e do momento do país, mas eu estou falando aqui do Estado francês, não é? Estamos testemunhando aqui uma revolta de uma maioria contra algo que está sendo imposto. E agora vamos realmente saber se aquela expressão de que a democracia é a voz da maioria vai ter força na França diante desse cenário
que se apresenta. É um grande desafio para o povo francês, é um grande desafio para os políticos franceses, mas, sobretudo, é uma espécie de encruzilhada que irá definir o futuro do Estado francês. Então, há muitas questões em jogo a partir desses protestos e deste caos que está instaurado nos principais centros urbanos franceses. Eu vou agora ao encontro do Wellington Calazans também para questionar sobre esta crise que se vive em França. Wellington, não será esta uma oportunidade para a oposição em França agigantar-se? Também, mas estamos aí percebendo que a oposição francesa, ela tenta se descolar do Emmanuel Macron, mas nessa agenda em especial, ela é ela transmite pouca confiança para o povo francês, numa clara preocupação do povo francês de que esta agenda que é tão cara ao povo, ela esteja órfã de lideranças. Uma fonte aqui, outra ali, especialmente com figuras de menor expressão na política, tenta pegar uma boleia dentro desse cenário que é adverso ao Emmanuel Macron. Mas, obviamente, que a figura que recebe mais crítica, porque é a grande vidraça dessa história, é o Emmanuel Macron. E com isso, a oposição, sim, respondendo objetivamente a sua pergunta, terá aí uma espécie de possibilidade de ocupar um espaço, porque na política não existe vácuo. Vamos também perceber a nota positiva e negativa do Wellington Calazans sobre os factos que marcaram a semana. Wellington. Olha, eu tenho apenas positivos, tá? Eu quero exaltar mais uma vez os esforços aqui de Angola para a pacificação no leste da República Democrática do Congo, e cada passo nesse sentido deve ser exaltado por todos nós, porque será uma grande conquista para toda a região. E também quero destacar que a possibilidade de um fim naquela guerra no Iêmen, que está sendo aí já levantada com a Arábia Saudita, é algo também muito positivo, e aí tem a participação direta da China como artífice da construção, né, desse processo de pacificação na região, e se isso for consolidado, nós teremos aqui muito o que celebrar. A possibilidade de diálogo já deve sim ser celebrada por nós, por isso eu destaco como positivo também. Eu não quero nada negativo por causa da Páscoa e desejo uma boa Páscoa a todos. Muito bem. Wellington Calazans,